Fala, meninos, tudo bem? Estamos aqui, né? Falei para vocês que a gente ia fazer uma revisão da matéria do primeiro bimestre. Falei que ia gravar um vídeo, mandar para vocês, tá? Meu quadro, minha caneta e um sonho, mas tá, vamos fazer esse videozinho, tá bom? Para vocês revisarem a matéria em casa, tá? Caso tenha alguma dúvida também pode me mandar mensagem. E é isso, tá? Vamos lá, vai dar tudo certo, a prova tá fácil, tá tudo bem, tá bom? E aí, vamos começar, né? Química analítica. Se der certo eu gravo um vídeo de química, físico-química, mas vamos primeiro para química analítica. Lembrando que a primeira matéria que eu falei para vocês de química analítica foi sobre organização de laboratório, tá? Lembrando a questão dos EPIs, né? Luva, jaleco, sapato fechado, o que mais eu falei? Luva, jaleco, touca, máscara, tá? Em casos de algum procedimento que tenha necessidade de óculos de proteção, tá? A gente também tem que pensar sempre na questão de desligar os aparelhos, observar as saídas de gás, observar se está tudo desligado quando for sair do laboratório. Algumas substâncias que são muito voláteis, a gente vai usar o que? A gente vai usar a capela. Quebrou vidro, a gente não descarta no lixo comum, a gente coloca no descarpac, que é aquele recipiente de papelão, né, mais rígido. Mesma coisa com agulha, seringa, algumas coisas contaminantes, lâmina, tá? Tudo isso vai para o lixo, para o descarpac, tá? Não vai para o lixo comum nem para o lixo infectante, tá bom? E aí depois a gente começou o quê? A gente começou a falar sobre as nossas reações, que a gente tinha encerrado isso no ano passado e agora a gente voltou com as reações. Então, lembrando que a gente viu que existem dois tipos de reações, as reações reversíveis e as reações irreversíveis. Certo? As reações reversíveis, a letra tá uma benção, mas vai ser assim. As reações, vamos começar pelas irreversíveis, depois a gente vai para as reversíveis. As irreversíveis são aquelas que acontecem, que elas não voltam. Por exemplo, eu coloco fogo em alguma coisa, tá? A minha matéria, ela não volta a ser o que ela era antes, tá? Ela não tem como voltar. Por exemplo, vamos pôr aqui, deixa eu pensar, uma reação química que seja irreversível. A própria formação da água, que é o H2 mais O2, lembrando que todas as reações que envolvem O2, né, elas são reações de combustão, formando H2O. Lembrando que todas as minhas reações, elas têm que estar balanceadas, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Então, se eu tinha 2 hidrogênios, eu tenho que ter 2 hidrogênios. Eu tenho 2 oxigênios, eu tenho que ter 2 oxigênios. Então, nesse caso, como eu não tenho, o que eu vou fazer? Eu multiplico aqui por 2, multiplico por 2. Só lembrando uma matéria anterior, tá? E essa reação aqui, por ela ser uma reação de combustão, de formação d'água, ela é uma reação irreversível. Então, vocês vão observar o quê? Que aqui, ó, eu tenho só uma setinha de ida. Então, ela não vai ter nada que volte atrás, que mostre que eu possa ter algo voltando, tá? Agora, quando a gente fala já na água mesmo, água líquida que a gente tem na vida, a gente tem até a questão que eu falei para vocês mais para frente, da autoionização da água. O que seria a autoionização da água? Olha, eu tenho H2O mais H2O, certo? A água, ela é polar. Expliquei para vocês isso várias vezes em sala de aula. A água, ela é polar. Se ela é polar, ela tem polo negativo e polo positivo, tá? Então, olha aqui, ó. Vou fazer bem pequenininho aqui. Positivo, negativo, positivo, certo? Ó. Lembrando que, como eu já falei para vocês também, a água, o que acontece?
A água, ela é líquida, então essas moléculas, elas estão em constante movimento. Então, pode ser que alguma hora esse hidrogênio ele se aproxima desse oxigênio. E o negativo e o positivo acontece o quê? Atrai. Se atrai, o que pode acontecer com essas moléculas, tá? Esse oxigênio, e eu sempre brinco, né? Ele vai falar assim, hidrogênio lindão do meu coração. Eu sou mais bonitão, eu tenho, olha aqui que lindo que eu sou. Eu sou negativo, eu sou muito mais bonito que o seu oxigênio. Então, por favor, venha para mim que eu sou o melhor cara do mundo. O que vai acontecer? Ele vai induzir, tá? Lembra que eu falei para vocês, a ligação química, ela é um casamento. E o casamento, a gente casa, alguém casa na vida querendo separar? Não, né? A gente casa na vida querendo para sempre. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Normal, o relacionamento é assim, a vida é assim, vida que segue. E é o que acontece aqui. O oxigênio, ele vai virar aquele amigo que tá lá, ó, futucando no ouvido, falando, pelo amor de Deus, separa que ele não é pra você. Contatinho, WhatsApp, Instagram, né? Sempre tem alguma coisa para atrapalhar. E é o que acontece aqui, ó. Esse oxigênio, ele vai atrapalhar aqui, rompendo, ele vai influenciar a quebra dessa ligação. Consequentemente, se ele é o que atazanou a vida do casal, para que lado que o hidrogênio vai? Ele vai para o lado dele, né? Ele não vai querer ficar lá, ele vai vir para cá. Então, eu vou ter uma reação direta, aqui, ó. Eu vou ter uma reação direta em que eu formo, certo? O H3O+, mas por que eu tenho mais? Porque ela estava neutra. Se eu recebi carga positiva, vai ficar positivo. Mais, eu colocando aqui, ó, OH menos, porque se ele perdeu carga positiva, certo? Porém, o que acontece? Positivo, negativo. O meu 4 caindo aqui. Positivo, negativo. Positivo não atrai negativo? Se o positivo atrai negativo, o que vai acontecer aqui? Primeira coisa, esse hidrogênio ele vai olhar assim, cara, que burrada que eu fiz da minha vida. Pra que eu fui largar? Homem, mulher, é tudo igual. Eu vou ter o mesmo problema aqui, ó. Eu tô sobrando. Aqui tava neutro, olha que beleza, tudo bonitinho, tudo ajustadinho. Tô sobrando. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá no oxigênio dele. Lindão do meu coração, volte para mim. Porque me perdoa, me ajuda, eu preciso de você. E é isso que vai acontecer, tá? Esse hidrogênio, ele vai romper essa ligação que ele formou e se liga novamente ao oxigênio dele. Porque o oxigênio tem um bom coração e ele aceita de volta, tá? Ele é um cara batuta, tá? E aí eu tenho quem? A reação reversível, tá? E aí o que acontece? Na química, tudo acontece da maneira que acontece conosco, né? A gente não busca equilíbrio na vida? Então, a química, a gente também, as moléculas, os átomos, tudo vão buscar equilíbrio. A ligação química, já falei várias vezes, é para eles estarem completos, felizes, né? E isso aqui vai acontecer para quê? Para eles terem um equilíbrio na vida. Eles querem estar tranquilos. E isso aqui vai acontecendo, ó, até que a gente tenha quem? O equilíbrio químico, tá? O equilíbrio químico, ele ocorre com quem? Com reações reversíveis. Isso aqui vai ocorrendo até que atinja um equilíbrio, tá? Reações irreversíveis, a gente não tem equilíbrio. Formou lá o meu produto, acabou. Não volta, não tem como você voltar atrás. Aqui não, aqui você volta a ter os seus reagentes. E ele vai acontecendo até que atinja o equilíbrio. Eu vou apagar o quadro um minutinho. Então vamos, apaguei, já coloquei mais algumas coisas, tá? Então o que acontece?
quando ocorre o equilíbrio químico? Primeira coisa que eu falei para vocês, eu tenho que ter as reações reversíveis, tá? Então, assim, quando se trata de equilíbrio químico, porque se eu tenho uma reação irreversível em que eu formo uma outra coisa e já formou e não tem como voltar atrás, eu não tenho que ter equilíbrio, né? Cerrou ali. Agora, quando eu tenho uma reação reversível, e a reação reversível, gente, ela é caracterizada, principalmente quando a gente fala na equação química, tá? Por essas duas setinhas aqui, ó. Toda vez que eu tiver duas setinhas, ou assim, ou tem alguns casos que as pessoas colocam assim, ó, tá? Ó. Também quer dizer que eu tenho uma reação direta e uma reação inversa, tá? Então, eu tenho uma reação em que ocorre a formação do meu produto, que é a reação direta, e eu tenho uma reação em que o meu produto começa a reagir, voltando a ser reagente. Eu tenho uma reação inversa, tá? Reação direta, reação inversa, tá bom? Então, se eu tenho essa reação em que está começando, eu tenho, por exemplo, uma substância em que eu coloco para reagir, ela demora um tempo para quebrar essa molécula. Lembra que eu falei para vocês o quê? Que a ligação química ela não é um casamento? Um casamento você destrói em 5 segundos? Você chega assim, vem aqui lindão que eu vou ficar com... Não é assim que acontece. Aqui é a mesma coisa. Para eu quebrar essa ligação química, eu preciso de um tempo. Eu não posso simplesmente chegar lá e falar assim, peguei uma molécula de água, coloquei a outra, pá, quebrou e foi. Não é assim que acontece. Tá? Precisa ter um contato, precisa ter uma aproximação. Eu geralmente explico para vocês como. Se eu tenho duas moléculas, vocês estão lá, sei lá, em algum lugar na vida, vocês acharam lá uma moléculazinha maravilhosa, você fala assim, gostei, entendeu? Se estiver longe, vocês vão conseguir interagir com essa pessoa para rolar alguma coisa? Não. Se vocês vão conseguir, sei lá, saber realmente se a pessoa é legal, se realmente vai rolar a química, a afinidade, não, vocês não vão. É o que acontece aqui. Tá? Então, para que essa reação ocorra, demora um certo tempo. Eu preciso ter essa aproximação. Depois que ocorrer essa aproximação, eu preciso ver se tem afinidade química. Eu preciso saber se ela vai ocorrer, se as moléculas elas estão nas posições corretas, ou seja, o hidrogênio que é positivo ele tem que estar próximo do oxigênio que é negativo, porque se não estiver próximo não vai ocorrer, porque não tem aquela atração do positivo e negativo. Então, para que isso ocorra, demanda um tempo. Tá? Então, existe uma velocidade da reação, tá? E para que isso ocorra, eu tenho a velocidade da reação direta. Beleza, comecei a formar meus produtos, mas até o hidrogênio se tocar de que aquilo não é o local dele, ou que essa molécula se aproxime para ele falar assim, caramba, eu preciso voltar para onde eu estava, demora um certo tempo também, tá? Então, isso aqui, tá? Tem uma certa velocidade. Então, quando eu falo que eu tenho um equilíbrio químico, quando a velocidade da minha reação direta, ela for igual à velocidade da minha reação inversa, tá? Reação direta, reação inversa. Vai depender dessa velocidade, tá bom? E o que acontece? A concentração das minhas moléculas, elas tornam-se constantes, tá? Não é uma concentração igual, não é igual, ela é constante. Por quê? No começo, eu tinha tudo disso aqui e eu não tinha nada disso aqui. Porque eles precisam começar a interagir para formar o produto, certo? E depois, esse produto, depois de formado, e não só alguns, eles precisam reagir para formar novamente o meu reagente. Então, o que acontece nesse caso? Eu vou abaixando, diminuindo isso aqui e aumentando isso aqui, até o momento que se torna constante. A quantidade de produto formado, ela não muda, e a quantidade de reagente formado também não muda, tá? Então, quando eu tenho equilíbrio químico, quando eu tenho uma reação reversível, quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, e quando a concentração, tá, tanto dos reagentes quanto dos produtos são constantes, tá bom?
E também esse sistema tem que ocorrer essa reação tem que ocorrer em um sistema fechado. Por que um sistema fechado? Porque se eu perco matéria para o meio ambiente, como que eu vou falar? Eu vou ter certeza que eu tenho só isso aqui ali? Eu não tenho como saber a concentração exata dos meus produtos, tá? E aí a gente vai partir para quê? A gente vai partir agora para constante de equilíbrio químico. Como a gente montar constante de equilíbrio químico. Beleza?